Um abraço para você que se liga aqui na Itatiaia, chegando com mais um conteúdo do Cruzeiro aqui no YouTube Itatiaia Esporte, para você que se liga na cobertura comigo, Guilherme Pio, e o Pansieri hoje tá de folga, mas a gente vai falar do Rafael Cabral, um vídeo para explicar a situação, como anda a situação envolvendo o goleiro do Cruzeiro, vai ficar, não vai ficar, sai, não sai, tem proposta, não tem proposta, quais as últimas movimentações envolvendo o goleiro Rafael Cabral, você vai ficar sabendo de tudo aqui agora, mas antes vou pedir para você ativar o sininho, se inscrever aqui no YouTube do Itatiaia Esporte, para você ficar ligado em todas as notícias do Cruzeiro. Vamos lá então falar sobre a situação do Rafael Cabral, passar a limpo desde tudo que vem acontecendo aí nos últimos dias. Você se lembra, o Cruzeiro se preparava para a estreia do Campeonato Brasileiro no sábado à noite. Na concentração, os jogadores do Cruzeiro são avisados de que o goleiro Rafael Cabral não iria para a partida. Ele que fez o treinamento normalmente durante o sábado, mas à noite estava fora da concentração porque surgiu uma negociação para o goleiro do Cruzeiro. Rafael Cabral então ficou fora da estreia no Brasileirão contra o Botafogo, não jogou a partida que o Cruzeiro venceu por 3-2 de virada. O Anderson, goleiro do Cruzeiro, que foi o titular nessa partida. E a gente traz aqui rapidamente o Anderson falando sobre essa surpresa em saber que o Rafael Cabral não ia para o jogo. Foi literalmente do nada, né? Nós treinamos pela manhã e pela noite na apresentação ele já não estava, começou a perguntar, cadê o Rafa, cadê o Rafa? E acabou chegando a notícia pra gente. Foi literalmente do nada, assim, a gente não esperava isso. O Rafa é muito querido por todos nós, é um dos nossos líderes do grupo. E a gente tem que continuar trabalhando, né? E o que ele tiver que achar que é melhor para ele acontecer daqui para frente, é ele que vai decidir com a família dele e com o clube. Tá aí então Anderson, que não foi o único que ficou surpreso. Lucas Silva também mostrou surpresa, disse que todo mundo se preparou e aguardou o Rafael Cabral para concentração, para o jantar na véspera do jogo, mas ele não estava na Toca da Raposa. Mas o Lucas também disse que o Rafael mandou uma mensagem para dar aquela força e desejar sorte para os jogadores vencerem o Botafogo na estreia do Brasileirão. O que aconteceu, e aí o Rafael Cabral não participou desse jogo. Passou o domingo, Cruzeiro venceu, as coisas ficaram mais tranquilas, aquele clima deu uma apaziguada, já que o Cruzeiro vinha de 2 derrotas. O que acontece? O nome do Rafael Cabral volta a surgir no noticiário porque o goleiro emitiu uma nota oficial no seu Instagram, um comentário, para falar sobre algumas notícias que tratavam do nome dele. O Rafael Cabral, então, ficou aí chateado e na bronca com algumas notícias que surgiram aí, citando especificamente o nome do goleiro. Muita gente falando sobre o destino do Rafael Cabral, sobre as propostas. O que a gente sabe é que alguns clubes tinham sim o interesse. Aqui mesmo na Itatiaia, no começo deste ano, o Rafael Cabral revelou ter recebido aí uma proposta do Santos, que naquele momento foi rechaçada. Ele participou da nossa mesa redonda, também do programa Bastidores, fazendo essa revelação. E aí muita gente comentando sobre a possibilidade dele voltar para o Santos, clube que o revelou. Será que o João Paulo, goleiro, poderia vir aí para o Cruzeiro numa espécie de troca? A gente apurou que essa situação, pelo menos envolvendo o João Paulo, não estava na pauta. O João Paulo era interesse do Santos em permanecer com o goleiro, mesmo ele numa situação difícil também lá no Peixe. O João Paulo tem sido criticado, mas pelo menos por enquanto vai seguir aí como goleiro do Santos. Essa é a apuração, lógico, no futebol tudo é muito dinâmico, mas é a informação de momento que o João Paulo não deixaria o Santos. Também surgiu uma informação do GE sobre o Rafael Cabral, que o Santos não faria nenhum investimento pelo goleiro, justamente para dar aí esse moral, para dar uma confiança maior ao João Paulo, o goleiro titular da equipe do Peixe na atualidade. E aí depois aparece essa nota do Rafael Cabral, fazendo essas críticas à forma como alguns têm tratado em relação ao nome dele, mas a verdade é que o próprio Cruzeiro confirmou, né, na entrevista do técnico Fernando Seabra, após a vitória com o Botafogo, que tinha uma negociação em curso.
os próprios jogadores do Cruzeiro na zona mista, falando sobre essa negociação. Muita gente não sabia se ele ficaria ou se ele sairia do Cruzeiro, mas falando sobre essa negociação. E o Lucas Romero também falando sobre essa situação que envolve o Rafael Cabral, ele explicando essa situação depois do jogo contra o Botafogo, e a gente vai assistir um trechinho aqui. Bem, eu falei aí com um colega seu, isso aqui é futebol, né? Tem hora que chega uma proposta melhor para nós, é para analisar, falar com a família, e logicamente para nós foi um golpe duro, porque Rafael é um jogador importante para nós, é liderança de nosso elenco, mas independentemente disso, a gente deseja o melhor para ele, ainda acho que não está nada fechado, mas como falei, é um jogador muito importante. Mas isso aqui é futebol, faz parte, né? Hoje está jogando no Cruzeiro, amanhã vem talvez uma proposta melhor para ele e para sua família, e ele aproveita a oportunidade para poder sair, né? Você acha que as críticas, as vaias que aconteceram nos últimos jogos, isso proporcionou, quem sabe, ele ter tomado essa decisão de, quem sabe, poder sair? Não, não, aqui todo mundo é profissional, aqui todo mundo é jogador de futebol, né? Jogador experiente como o Rafael, como muitos que estão aqui também. Eles sabem lidar com isso aí, né? A pressão da torcida, muitas vezes imerecida, né? Porque os caras trabalham muito, a gente trabalha muito, se esforça muito para dar nosso melhor em campo, e a gente briga com isso todos os dias, então a gente está acostumado. E o Rafael Cabral ficou fora, né? Apesar de ter treinado na segunda-feira na Toca da Raposa 2, está fora da lista para o jogo contra o Fortaleza. O Anderson deve ser o titular, então essa situação aí envolvendo o Rafael Cabral não viaja para Fortaleza, situação ainda indefinida. É isso, pessoal, então, tudo que a gente sabe sobre essa situação envolvendo o Rafael Cabral. Quero sua opinião, deixa aqui no chat. O que você pensa dessa situação toda? Você apoia uma saída do goleiro? Gostaria que ele ficasse? Acha que tem uma outra alternativa para o Rafael Cabral? Quero saber a sua opinião. Não esqueça de deixar também o local de onde você está acompanhando, se é em Belo Horizonte, Minas Gerais, se é fora do estado, se é fora do país. A gente quer saber de onde você está acompanhando o nosso conteúdo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.